Show de bola? É isso aí, estamos gravando. Gente, hoje nós vamos fazer uma revisão para quem vai fazer a prova do VAL agora, esse final de semana. Tem um pessoal que vai fazer a prova agora, outro pessoal que vai fazer a prova daqui 2 meses. Professor, eu vou fazer a prova agora. E aí? Hoje eu preparei para vocês uma bela de uma revisão em 2 provas que foram aplicadas nesse último final de semana, que foi o concurso da Câmara Municipal de Goiânia. Como são 2 provas, uma foi aplicada pelo período da manhã, outra no período da tarde. A do período da manhã foi a prova de nível médio, a prova da tarde foi de nível superior. E aí, professor? Obviamente que a maioria de vocês irão fazer prova para o nível superior. A prova 2 vai estar mais no perfil da prova de vocês. A prova 1, ela serve para a gente treinar também. Show de bola? Então a gente vai começar resolvendo a nossa primeira prova. Eu sempre gosto de passar uma visão geral, o que a gente vai encontrar aqui em cada uma das questões. E aí, em seguida, a gente parte para a resolução de questão a questão. Então vamos começar aqui, ó, fazendo primeiro uma visão geral, gente. A gente vai começar aqui na questão de número 11, a gente vai começar pela prova de nível médio. A questão de número 11, bem tranquila, uma questão sobre regra de 3. Então, uma questão que não cobrou nenhum nível de dificuldade lá muito exacerbado. A próxima questão, ela foi uma questão que cobrou um pouquinho de porcentagem. E aí eu já vou dando spoiler para vocês. Pessoal, vocês precisam revisar a porcentagem. Porcentagem é um assunto quente, 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 quente na prova de vocês. Então tem que dar uma revisada no conteúdo de porcentagem. Então, nas últimas provas a gente tem resolvido várias provas aqui nos nossos grupos, e aí eu tenho percebido que porcentagem, gente, ele é um assunto quente. Como assim, professor? Assunto quente, que ele tem caído em praticamente todas as nossas provas. Então, toda prova a gente tem pelo menos uma única questão de porcentagem. E aí depois a gente vem para outra questão de porcentagem, só que aqui focado mais na parte de juros, juros simples e tal. Questão de número 14, ela vai ser uma questão de média. Média também é um outro assunto muito forte. Então, regra de 3, média e porcentagem são os 3 assuntos mais fortes que a gente está tendo nas últimas provas. São assuntos que a gente precisa dar uma ênfase maior. E aí a gente entra na questão 15, que são as questões de conjunto. Conjunto também, ele é um assunto um pouquinho secundário, mas também que compensa a gente dar aquela bela de uma revisada. Aí a gente vai para a prova 2. Lá na prova 2 é uma prova de nível superior, foi a prova que foi aplicada no período da tarde. Também foi uma prova tranquila, só que ela teve uma última questão que ela pesou um pouquinho mais na mão, deu uma pesadinha um pouquinho mais. Show de bola? E aí, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a primeira questão, que ela vai falar sobre mediana. Mediana novamente. Nessa prova, a gente teve 2 questões só sobre mediana, medidas de posição, de maneira geral. Depois a gente tem essa questão sobre mediana, uma questão clara sobre mediana, ele vai perguntar qual que é a mediana do valor do produto. Em seguida, a gente teve outra questão sobre regra de 3, então regra de 3 caiu na primeira prova e também na segunda. Questão 14, volta para a porcentagem. Porcentagem é um assunto quente, é o mais cobrado, gente. Porcentagem é o mais cobrado, que tem maior índice de relevância na nossa prova. É porcentagem. Então, eu vou colocar depois na hierarquia dos assuntos mais cobrados. Vocês vão perceber que porcentagem ele vai estar encabeçando lá com a maior quantidade de questões. E a gente fecha com outra questão de porcentagem, só que aqui agora focado em juros compostos. Então vamos fazer aqui um panorama, gente, um panorama. E aí o que a gente tem nesse panorama? São 2 provas, certo, professor? 2 provas. A primeira prova, gente, de nível médio, ela teve 2 questões de porcentagem, uma de porcentagem mesmo e outra de juros. A prova de nível superior também teve 2 questões de porcentagem, uma de porcentagem mesmo e a outra de juros compostos. Então, se a gente colocar das 10 questões que a gente vai resolver hoje, gente, 10 questões, das 10 questões,
Eu tenho 4 questões que são de porcentagem. 4 questões de porcentagem. 2 questões de conjuntos. A gente teve questões de média e 2 de regra de 3. Regra de 3. E ali, um pouquinho sobre média. Então, ela é uma prova muito tendenciosa. Regra de 3, porcentagem e conjuntos. Então, são assuntos quentes que podem estar lá no dia da nossa prova. Fechou? Então, agora a gente vai começar, de fato, a correção da nossa prova e a gente vai questão a questão. E aí, lembrando, ao final da aula, eu vou mandar esses materiais lá no grupo. Quem está no meu grupo, né, vocês acessaram pelos meus grupos, eu vou mandar os materiais com as anotações, vou mandar também as provas. Show? Então vamos começar na nossa primeira questão, que é a questão de número 11, gente. A questão 11, ela é uma questão que vai cobrar um conteúdo sobre regra de 3. Bem tranquilo, gente. Questão sobre regra de 3 é você marcar a questão e, ó, pá, só felicidade. Olha só a questão de número 11, que vai falar o seguinte, ó. Uma joalheria fabrica um único modelo de colar de pérolas. Para a fabricação de 9 colares, são necessários 315 pérolas. Então, eu vou montar uma regra de 3, ó. Vou montar uma regra de 3. À esquerda, eu vou colocar os colares e à direita as pérolas. Esquerda fica colar, direita vai ficar as pérolas. E aí, eu vou montar da seguinte maneira. Para fazer 9 colares, eu preciso de 315 pérolas. De bola, 315 pérolas. E para fabricar, professor, 3 desses colares, seriam necessário de quanto? Seriam necessário de X pérolas. E aí é só multiplicar cruzado, ó. 9 vezes X fica 9x. E eu vou multiplicar o 315 vezes o 3. Esse 9 que está multiplicando, jogo para o outro lado como? Dividindo. Então, ele vai dividir. X vai ser igual a 315 vezes 3 dividido para 9. Posso cortar o 3 com 315? Posso. Fica 1 e aqui fica 3. Então, no final, vai ser 315 dividido para 3. E aqui vai dar 105, gente. 105, ó. 315 para 3. Pega o 3, vai dar 1. 3 resta 0. Baixou 1. Não dá para dividir, tem que colocar um 0 e baixar o 5. Vai dar 15. E aqui vai dar 5. 15 resta 0. Então, o resultado aqui vai ser de 105. Então, meu gabarito vai ficar na letra A de aprovação. Professor, eu fiz diferente, professor. Eu fiz o seguinte, eu raciocinei, professor, da seguinte maneira. Eu dividi o 315 por 9. E aí, professor, quando eu peguei aqui, ó, o 315 e dividi ele por 9, qual foi a minha ideia, professor? Foi pegar o seguinte, eu pego aqui, vai dar 4 passos, então vai dar 3, vai dar 27. Aí 27, 28, 9, 30, 31. Vai dar 4 e aqui vai dar 5, né? Então aqui vai dar 5, 45, resto 0. Vai dar 35, professor. Aí eu pensei o seguinte, o que que é esse 35, professor? É a quantidade de pérolas para fazer um colar. Aí depois, professor, eu peguei o 35 e multipliquei ele por 3, porque são 3 colares. E aí dá o danado do 105. Professor, eu fiz desse jeito. Tá certo? Tá certo. Show de bola? Você só inverteu um pouquinho, mas tá tranquilo. Show de bola? Então, as duas maneiras de corrigir tá certo. Perfeito? Então, meu gabarito ali, ele ficou na nossa letra A de aprovação. E aí, a gente vai para a questão de número 12, que ele vai falar o seguinte. Olha só, uma questão agora sobre porcentagem. É uma questão sobre aumento, gente. Uma questão sobre aumento. Um curso de cálculo foi oferecido no segundo semestre de 2025 para 2 turmas denominadas Aroeira e Baru. Aroeira eu vou pintar de verde e a Baru eu vou pintar de azul. Então você acompanha com as cores comigo. A turma de Baru tinha 30 alunos. Então eu vou destacar aqui, ó. Baru tinha 30 alunos. Então pega bem essa informação.
O número de alunos da turma Aroeira era igual, preste atenção na leitura, era igual à soma. O que é somar, gente? O que é somar? Eu preciso de dois valores. Para me somar, eu preciso de um valor para somar com outro valor. Então, é a soma de quê, professor? É a soma do número de alunos da turma de Baru com 40% desse número. Em outras palavras, é como se fosse o seguinte: olha só, o candidato, a turma de Baru tem 30 alunos, a Aroeira tem 40% a mais. Presta atenção. A turma de Baru tem 30 alunos, a Aroeira, ela tem esses 30 mais 40%. Professor, de onde você tirou esse 40%? Tá aqui, ó, no enunciado, 40%. Então, o primeiro passo, eu vou calcular quanto que vai ser esse aumento. Como que eu calculo esse aumento, professor? Eu pego os 30 alunos da turma de Baru e multiplico com 40%, que é 40 dividido para 100. Corta dois zeros com dois zeros. 4 vezes 3 é igual a 12. O que é esse 12? É a quantidade de alunos a mais. Então, vou escrever aqui, ó, esse 12 é a quantidade de alunos a mais. Quantidade de alunos em excesso, que está excedendo. Então, vamos calcular a quantidade de alunos da turma de Aroeira. E aí, gente, não é a mais, não é um excesso, então eu tenho que somar com os 30. 30 mais 12 dá quanto? Dá 42. Então, essa turma de Aroeira, ela tem 42 alunos. Então, meu gabarito vai ficar na letra D de dado. Olha aqui, gente. Uma questãozinha sobre porcentagem muito tranquila. Questãozinha sobre porcentagem. Ela pegou um pouquinho de interpretação com cálculo de percentual de um valor. E aí, lá nas listas que a gente está trabalhando, quem é da turma das listas, gente? Quem é da turma das listas, eu já gravei as aulas novas. Eu vou postar lá no grupo agora à noite o PDF, já gravei as aulas novas, gravei lá 14 aulas das listas. Já tem 14 listas, eu vou colocar mais algumas aí. Show de bola, já tem as 14 listas, eu vou mandar os PDFs. E eu coloquei 3 listas só de porcentagem. Por exemplo, esse modelo de questão aqui, tem lá nas listas. Então, você pode pegar as listas, procurar lá, se eu não me engano, acho que é a lista 9, a lista 10, mais ou menos, vai falar sobre porcentagem. Professor, eu preciso revisar esse assunto. Quem é da turma das provas comentadas, mais as listas, já está lá no link, certo? Já tem lá as aulas sobre porcentagem. E agora à noite eu vou mandar também os PDFs. Professor, não faço parte da turma das provas comentadas. O que é isso que você está falando? Esperei que já eu vou te fazer uma oportunidade de você fazer uma bela de uma revisão final, nessa reta final para o concurso do VAL. Show? E aí, agora a gente vai para a nossa questão, gente, de número 13. Essa questão 13, ela vai mesclar porcentagem, de novo, professor, porcentagem, de novo, com juros simples. Porcentagem com juros simples. Professor, acabamos de resolver uma sobre porcentagem? Pois é, olha ela aí de novo. 2 questões em uma prova com 5. Então, 5 questões caíram, 2 questões sobre porcentagem. Então, porcentagem é sim um assunto quente que a gente precisa estar de olho. Então, vamos fazer a leitura. Ó. Uma professora deixou de pagar a sua conta elétrica. Eita, professor, o preconceito já começa aí, né? Poderia ser a médica, a dentista, a enfermeira, a secretária. Não, é quem? É a professora. É a professora. Então tem lá, gente. Uma professora deixou de pagar a sua conta elétrica até a data do vencimento, de acordo com as regras da companhia elétrica. Quando a conta é paga em atraso, é cobrada uma multa fixa de 10%. Então, eu vou destacar aqui a multa de 10%. Além da multa, 10% sobre o valor original da conta. Além de juros simples, então, além da multa, gente, tem juros simples de 0,5% ao dia.
Eita, professor, essa professora tá lascada. Calculado sobre o valor original, papapá, papapá. E o valor da conta foi de 520. Então tem aqui, ó, uma conta de 520 e ela foi pago com 7 dias de atraso. Então vamos por partes. Eu vou calcular primeiro a multa e depois eu calculo os juros. Primeiro a multa e em seguida eu vou calcular os juros. A multa é de quanto, professor? 10%. E o valor é de 520. Então fica assim, ó. Fica os 520 vezes 10%. Essa conta é muito fácil. Você corta 2 zeros com 2 zeros. Vai dar exatamente R$ 52. Então, a professora vai pagar R$ 52 apenas de multa. R$ 52 de multa. Em seguida, eu vou calcular os juros. Os juros em um dia. Eu vou calcular os juros para um dia e depois eu multiplico por 7, tá? Vou calcular os juros para um único dia e depois eu multiplico por 7, porque foram 7 dias de atraso. E aí, como que eu calculo os juros, gente? É os 520 vezes 0,5%. Professor, onde está 0,5%? Está aqui no enunciado, ó, bem aqui em cima. Ó. Juros de 0,5% ao dia. Então, o que, que é 0,5%? É 0,5 dividido para 100. E, professor, não me dou bem com vírgula. Não me dou bem com vírgula. Então, vamos tirar. Ó. Esse 0,5%, gente, eu vou reescrever ele para ficar uma conta mais agradável, um cálculo mais agradável. Eu vou retirar a vírgula de cima e acrescentar um zero embaixo. Eu vou retirar a vírgula de cima, fica o número 5, e acrescentar um zero na parte de baixo, que fica 1.000. Posso fazer isso, prof? Posso. É uma proporção. Tudo que eu faço na parte de cima, eu preciso fazer na parte de baixo. E aí eu vou ter 5 dividido para 1.000. É mais simples de trabalhar com esse valor. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar 5 para 1.000. Posso cortar um zero de cima com um de baixo? Devo. Vou fazer 52 vezes o 5. Vai dar 10, sobe 1, 25 com mais um, 26. Então, aqui vai dar 260 dividido por 100. 260 dividido por 100, gente, vai dar R$ 2,60. O que que é essa multa de um dia? Para cada dia em atraso, 2,60. Outro dia, 2,60. Outro dia, 2,60. Outro dia, 2,60. Outro dia, 2,60. E aí eu vou fazer 2,60 vezes 7, porque foram 7 dias. Então, 2,60 vezes 7 vai dar 42. 14, 15, 16, 17, 18. Vai dar R$ 18,20. Show de bola? E agora eu vou calcular o meu montante. O que é o meu montante, professor? O montante é o tanto que ela vai pagar. Bem, ela tem que pagar os 520 atrasado, não tem para onde correr. Ela vai ter que pagar a danada da multa de R$ 52, não tem para onde correr. E além disso, ela vai ter que pagar os R$ 18,20, que foi dos juros. Aqui vai dar 20, aqui vai dar 10, sobe 1, 5 com mais um 6, com mais um 7, 8, 9. 590 com 20 centavos. Então, ela vai pagar um total de 590 com 20 centavos. Logo, meu gabarito fica na letra B de bola. Vamos revisar a questão? Uma questão sobre porcentagem. Bem, a questão ela teve duas etapas. A primeira etapa foi a multa e a segunda etapa foi os juros. A multa, gente, 10%. E os juros, professor? Aí os juros, ele vai ser de 0,5% ao dia. Eu calculei os juros de um único dia, deu 2,60. 2,60 cada dia são juros de 2,60. Não foram 7 dias de atraso? Foram, professor. Então vai ser 7 vezes 2,60. Vai dar quanto? 18,20. Aí eu só somei todo mundo. 520, 52 e 18,20. Deu os R$ 500,90. Show? Então aqui, gente, foi a questão de número 13. E a gente vai para a questão agora de número
14. Olha lá a questão de número 14. Um atleta realizou 3 corridas em dias diferentes. Na primeira corrida, ele percorreu 8 quilômetros. Show. No segundo dia, 10. E finalmente no terceiro, 15. 8, 10 e 15. Em seguida, ele decidiu fazer uma quarta corrida, percorrendo exatamente a média. Professor, o que é média? É a soma dividida pela quantidade. Soma todo mundo e divide pela quantidade. Show? Olha só, a Lara pegou e falou, professor, também tem como fazer pelo montante é igual a CIT? Lara, deixa eu até dar uma pausa aqui, gente, porque é muito importante a dúvida da Lara. Professor, posso fazer com montante igual a CIT, Lara? A do CIT é juros igual a CIT, tá, Lara? Juros. O montante, Lara, depois eu preciso. Primeiro eu calculo os juros. Posso utilizar essa forma? Posso. Só que aí eu não precisaria multiplicar por 7. Dá certo também, tá, Lara? E aí só tem um detalhe, porque não é um montante, é os juros. Depois que eu calculo, vai dar esses 18,20. Perfeito? Vai dar esses 18,20. Vai dar o mesmo resultado. Aí depois o montante é quando eu somo todo mundo. Mas dá certo sim. Show de bola, Lara? E aí, vamos voltar aqui para a nossa questão, porque aqui eu tenho 3 valores, né? E eu preciso calcular a minha média. O que é a média, professor? O que é a média? A média, gente, é a soma dos termos dividido pela quantidade. A soma dos termos dividido pela quantidade. Ou seja, eu vou somar 8 mais 10 mais 15 e vou dividir pela quantidade de termos. Quantos termos que eu tenho, professor? 3. Foram 3 corridas, então eu vou dividir por 3. 8 mais 10 dá 18. 18 com 15, 33. 33 dividido para 3, o resultado vai dar 11. Ou seja, em média, ele percorreu 11 quilômetros. E ele está falando que nesse quarto dia, ele vai correr a média desses 3 valores. A média que é 11, gabarito fica letra C de casa. Eita, professor, meu sonho caiu uma dessa na prova. Olha só, que maravilha. Questãozinha sobre média, chuchu beleza, sem nenhuma dificuldade. E aí a gente vai para a saideira dessa prova, que é uma questão sobre conjuntos. Uma questão sobre conjuntos. Um menino formou um conjunto A, então os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou colocar aqui o conjunto A. Então, vamos lá. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E um novo conjunto B, multiplicando cada elemento do conjunto A por 2. Então, o conjunto B, gente, eles são os elementos de A, só que multiplicados por 2. Em outras palavras, é o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. Multiplicou cada um por 2. Perceberam que aqui só tem número par? Perceberam que só tem número par? Agora vamos para a pergunta. Quantos elementos possui o conjunto formado pela intersecção A com B? Professor, que cargas d'água é intersecção? Cargas d'água é intersecção, gente. Intersecção, gente, são os elementos em comum. Então, puxa aí, ó. Intersecção são elementos em comum. Então, eu vou olhar os elementos que têm em comum. Os elementos que estão nos dois conjuntos. Os elementos que estão em A e também os elementos que estão em B. Vamos olhar quais são esses elementos? É o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. São quantos elementos? São 5 elementos. É o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. São um total de 5 elementos em comum. E ele pergunta a quantidade de elementos. São 5, então meu gabarito ficou na letra B de bola. Perfeito? Gente, primeira prova tá aí. Matamos a nossa primeira prova.
bem tranquila a primeira prova. O que vocês acharam? Coloca aí para mim, por favor. Acharam fácil, difícil? E aí agora a gente vai para a nossa segunda prova, que foi a prova de nível superior. Difícil, professor. Meu Deus. Gente, aí agora a prova 2 ela vai puxar um pouquinho mais, tá certo? A prova 2 ela vai puxar um pouquinho mais. Ela foi a prova de nível superior. Show de bola? A gente vai para a prova de número 2. Acredito eu que a prova 2 ela vai estar mais no perfil da prova de vocês. A maioria de vocês irão fazer provas para nível superior, seja professor ou outros cargos, né? Então vai estar mais no perfil de vocês, quem vai fazer a prova de nível superior. A primeira prova foi a prova de nível médio, e agora a gente vai iniciar a prova de nível superior. Gente, olha a prova, a primeira questão, uma questão de interpretação. Interpretação, professor? Sim, de interpretação. Você precisa ler o enunciado, entender, interpretar e entender. Então é o seguinte, ó. Um professor enumerou seus 30 alunos de 1 a 30. Então eu vou colocar eles aqui, ó. Vou colocar eles aqui, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, e aí vai até ele chegar lá no danado do 30º aluno. Foi lá e colocou papapá, todo mundo em ordem até chegar no 30º aluno. Perfeito? E aí, ele me deu aqui algumas informações, ó, muito importantes. Primeira informação. De acordo com as suas notas finais da disciplina, em ordem crescente de notas. Professor, o que é ordem crescente? Do menor para o... Isso, do menor para o maior. O que isso quer dizer? Que o primeiro aluno, ele tirou a menor nota. Foi a menor, a menor. O último aluno tirou a maior nota. Foi o cara que tirou a maior nota. Show de bola? O que isso quer dizer também? Que o 10º aluno tirou uma nota menor do que o 11º. Consegue entender? O 12º tirou uma nota maior do que o 8º, porque está em ordem crescente. Isso que é ordem crescente. Os números maiores tiraram notas maiores. Os números menores tiraram notas menores. Isso que é ordem crescente. Em seguida, ele vai falar. Nenhum aluno, gente, tirou a mesma nota. Em outras palavras, vamos fazer suposição. Se o número 10, ele tirou 5, 5. Ninguém tirou 5, só ele que tirou 5. Ah, o outro pode ter tirado 5.1, 5.2, 5.3, 4.9, 4.8, 4.7, mas ele foi o único que tirou nota 5. As notas não se repetem. E aí vai falar que ele dividiu os alunos em 3 grupos. O primeiro grupo, que eu vou chamar de grupo A, são os alunos com nota maior que 8. Show de bola, os números igual ou maior que 8. Isso aqui lá na escola, a gente chama de aluno destaque. Aluno destaque. Lá na escola de vocês faz assim também, gente? Diz aí para mim se lá na escola de vocês faz assim também. Lá na nossa escola, quando o aluno, ele, como é ensino médio, né? Ensino médio, ensino fundamental, eles têm várias disciplinas, vários professores, e aí pega a nota do aluno, história, geografia, física, química, matemática, português, pega o boletim lá do aluno. Se ele tirou nota maior do que 8 em todas as matérias, aí dá um certificado para ele, ele é aluno de destaque. Isso que a gente chama lá de aluno de destaque. O grupo B são os alunos que tiraram entre 5 e 8. Não foi exatamente 8, mas menor um pouquinho que 8. Pode ser 7.9, 7.8. Esse aqui a gente chama lá na escola, dos alunos foram aprovados. Você passou, parabéns, não fez nada mais do que a sua obrigação. E os alunos que tiram notas menores que 5, que a gente chama de reprovado. Ah, sei, ó, reprovou, vai ser recuperação para você. E aí, enfim, precisa estudar. Beleza? Então, a gente pode dividir nesses 3 grupos. Aí vai falar.
Sabendo que o aluno de número 12 obteve a nota 4,7. Vou colocar aqui de vermelho, ó. O aluno de número 12 tirou a nota 4,7. Gente, 4,7 ele está em qual grupo, gente? Está em qual grupo? E, professor, 4,7 ele está lá no reprovado, não conseguiu atingir a média, não. 4,7 está no reprovado. Depois, o aluno de número 13 obteve a nota 5,1. Aqui do ladinho, ó, 5,1. Gente, 5,1 ele está em qual grupo? Ah, professor, está no aprovado. Está lá no aprovado. Lembra que as notas estão em ordem crescente, gente? Vocês lembram que as notas estão em ordem crescente? O que isso quer dizer? Que do 12 para trás, gente, do 12 para trás, é todo mundo do grupo C, porque as notas não se repetem. E está em ordem crescente. Como esse cara aqui está reprovado, o 12 está reprovado, todo mundo lá para trás está reprovado. E do 13 em diante, todo mundo aprovado, que é o A mais o B. Então, aqui o A mais o B. Ah, professor, quantos tem no A? Não sei quantos tem em cada um. Eu sei que do 13 em diante, todo mundo aprovado. Show de bola? E ele vai perguntar quantos alunos pertencem à união dos conjuntos A e B. Gente, o que é união? O que é união? É a soma de todos os elementos. Então, eu vou somar todos os elementos, vou pegar todos os elementos. Em outras palavras, ele quer saber quantos números, gente, tem entre o 13 e o 30. Quantos números tem entre o 13 e o 30? Ah, professor, é fácil, é só pegar 30 menos o 13. É só isso, professor? Não. Se você faz essa conta, gente, por favor, não me erre uma questão dessa. Se você faz essa conta, você não conta o 13. Se você faz 30 menos o 13, você não está contando o 13. Não tô não, professor? E qual que é o certo? O certo é assim, ó. É 30 menos o 13, depois eu preciso somar 1. Ih, professor, eu buguei. Por que que eu preciso somar 1? Você precisa somar 1, gente, porque se você faz apenas 30 menos o 13, você não... E aí eu tenho uma dica muito especial para vocês. Professor, tô com dúvida se conta, se não conta, você vai contar no dedo, beleza? Você conta no dedo. E aí, é a dica infalível, se você contar no dedo, não tem como você errar. Lembra, tem que contar o 13 e tem que contar o 30. Aí você vai no dedo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Deu? Opa, deu? 18. Então, aqui vai dar exatamente 18 elementos. Show de bola? Então, 18 elementos. O gabarito está aqui na nossa letra D de dado. Observe que tem o 17 aqui, só que o 17 ele é o do inimigo. O 17 é o do inimigo. O 17 está errado, tá, gente? O 17 está errado. Porque se eu coloco o 17, eu não estou contando o 13º aluno. E eu preciso contar ele, porque ele também foi aprovado. Então, tá aí a nossa primeira questão da prova 2. Próxima questão, gente, questão de mediana. Tá aí, ó. Gente, outro assunto, por favor. Revisem média, mediana e moda. Revisem média, mediana e moda. São assuntos quentes, assuntos quentes. Média, mediana e moda, gente, está um pouquinho abaixo de porcentagem. Primeiro vem porcentagem, depois vem média, mediana e moda. Vocês precisam revisar média, mediana e moda. Professor, tem lista de média, mediana e moda? Tem, eu vou produzir ainda hoje. Hoje, aí eu devo gravar hoje, finalzinho da noite, ou amanhã eu vou gravar as listas sobre média, mediana e moda. Show de bola? É um assunto quente. Além de porcentagem, média, mediana e moda, também é um assunto muito quente, que pode estar lá no dia da nossa prova. Então, vamos fazer a leitura aqui da lapa desse texto, que ele diz o seguinte, ó. Um homem monitorou os preços de um mesmo celular oferecidos em uma loja durante 15 dias consecutivos e anotou os seguintes valores.
Aí tem um monte de valor aí. Ele considerou que a variação do preço era injusta, propôs ao vendedor o valor correspondente à mediana. Professor, o que cargas d'água é a mediana? Então, anota aí comigo. O que é, gente, a mediana? Gente, a mediana, ela é o termo central em rol. O que é rol, professor? Viajou, o que é rol? Gente, rol é em ordem crescente. Rol é a mesma coisa que ordem crescente. Tá, professor, e por que você não escreveu em ordem crescente? Sabe por quê? Porque essas palavras caem em prova, elas caem em prova. Você precisa saber o que é rol. O que é rol? Colocar os valores em ordem crescentes. Show? Então, mediana é você colocar os valores em ordem crescentes. Basicamente isso. E aí depois você encontra o termo central. Então, o primeiro passo é eu colocar todo mundo ali em ordem crescente. Tem uma lapa de valor aqui, e aí eu vou colocando, vou riscando, vou colocando, vou riscando, vou colocando, vou riscando. O primeiro valor aqui é o 7.200. Aí, para poupar valor, gente, para poupar espaço, eu vou colocar só o 72, tá? Mas é 7.200. Eu vou colocar o 72 só para poupar espaço. Depois do 7.200, eu tenho 7.700, que eu vou colocar aqui como 77. Depois do 77, eu tenho 78, que é 7.800. Depois eu vou ter o 7.900, que é o 79. E eu pulei o 7.600, acabei de ver, ó, que eu pulei o 7.600 aqui, ó. Não tem problema. A gente abre um espaço aqui, ó. Pã. 7.600. Deixa eu ver se tem mais algum com 7. Agora acabou. Então, com 7, ele foi. Agora vamos começar com 8. Vamos começar com 8. Deixa eu ver se eu tenho apenas 8. Apenas 8 tem aqui, ó. Apenas 8. 8.000. Eu vou colocar como 80. Aqui embaixo eu tenho 81. E vamos ver se tem 80. Tem mais um 81, ó. Tem mais um 81. Tem outro 81. Tá cheio de 81. Tem mais um 81. Eita, tem 81 a roda aí, hein? Tem 4 81. Depois eu tenho 82. Vou colocar aqui o 82. Depois do 82 eu vou ter o 83. Outro 83. E aí, mais um 83. E para fechar eu vou ter o 85. 85. Como são 15 elementos, eu tenho que conferir para ver se eu não esqueci ninguém. Tem que conferir. Então vamos conferir, tem que ter 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, tá todo mundo aí. Os 15 elementos. E aí, eu vou para a segunda parte da aula, que é a posição da mediana, gente. Posição da mediana. Professor, o que é isso, negócio de posição da mediana? Eu preciso saber aonde que a mediana está. Eu preciso saber onde que ela está. Como que eu encontro isso, professor? Essa fórmula é n mais 1 dividido por 2. Como assim? Vê quantos elementos tem, soma 1 e divide por 2. Soma 1 e divide por 2. 15 mais 1 dá 16, dividido para 2 vai dar 8. Então, a minha mediana ela é o oitavo termo. Para encontrar a posição, soma 1 e divide por 2. Show de bola? E aí, o oitavo termo. Vamos contar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. É esse cara bem aqui, ó. Esse cara bem aqui. É o 81. E aí, a gente vai fazer o confere. O que é o confere? Eu preciso ver qual que é a função da mediana. É dividir 50% para um lado, 50% para o outro. E aí eu vou fazer o confere. Tem que ter metade para um lado, metade para o outro. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7 elementos à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 elementos à direita. Essa é a função da mediana. Dividir os termos, 50% para um lado, 50% para o outro. Então, a minha mediana é 81, que no caso está representando 8.100, né? Então, 8.100. Meu gabarito ele vai ficar ali na nossa letra C de casa. Gente, mediana é uma questão tranquila. Não dá para errar, gente. Por favor, não erre mediana na prova. Não erre mediana na prova. Colocou em sequência, encontra o termo do meio. Coloca em sequência, encontra ali o termo do meio. Beleza? É só isso. Só isso. Não tem como dificultar em mediana. Só colocar em sequência e encontrar ali o termo do meio. Show? Próxima questão, questão de número 14. Ah, falando um pouquinho mais sobre mediana, gente, a questão ela vai ser tendenciosa. Olha só, se eu colocasse aqui, ó, se eu não tivesse colocado em ordem, ela seria o 8.300, ó, o 8.300. E tem o danado, ó, ainda bem que não tem, ó, ainda bem que não tem. Mas poderia ter o 8.300 lá nas alternativas. Então, precisa colocar em ordem, tá? Se não colocar em ordem, aí você vai encontrar lá a mediana lá e vai acabar encontrando um valor errado. Então, para encontrar a mediana, ela precisa estar em ordem, tanto crescente quanto decrescente. Eu acho crescente mais fácil. Crescente normalmente é mais tranquilo. Questão de número 13. Um restaurante utiliza 4 kg de chocolate para preparar 16 receitas de mousse de chocolate. Opa, 4 kg para 16 receitas. Outra regra de 3. Lembra que caiu uma questão sobre regra de 3 e agora está caindo de novo. Então, funciona assim, ó. Porcentagem, depois média, mediana e moda, e depois regra de 3. Essa é a prioridade que foi porcentagem, média, mediana e moda, e em seguida, regra de 3. Perfeito? Então, segue essa ordem aí de revisão que vai dar bom. Então, eu tenho 4 quilogramas, dá para produzir 16 receitas. E para produzir 7 receitas, professor, vai precisar de quantos quilogramas? De X. E aí eu vou simplesmente multiplicar cruzado. Multiplica, fica 16x igual a 28. Professor, por que 28? 4 vezes 7 dá 28. Logo, meu x vai ser igual a 28 dividido para 16. Eu vou fazer aqui, ó, 28 para 16. O 2 passa, então aqui vai dar 16, sobra 2, aqui sobra 1, 12. Colocou uma vírgula e um zero, 120. Eu acho que dá 7. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7. Com mais 2 vai dar 9. Peraí, vamos lá. 16 vezes 7. 42. 7, 8, 9, 10, 11. É 112 aqui, ó. 112. Aí sim, 112, sobrou 8. Coloca mais um zero e aqui vai dar por 5. E aí 16 vezes 5 vai dar 30. 5 vai dar 80, resto 0. Então, meu x vai ser de 1,75. 1,75. Então, meu gabarito fica ali na nossa letra B de bola. Perfeito? Gente, regra de 3 também, ó, bem tranquilo. Beleza? Dá pra gente resolver também questões sobre regra de 3. Questão de número 14. Voltamos para quem? Voltamos para quem? Porcentagem. Novamente, porcentagem. E aí, gente, olha a dica. Olha a dica. Eu vou até anotar aqui, ó. Gente, anota no seu material. Se você está resolvendo uma questão de matemática e nas alternativas, lá nas alternativas, tem valores em porcentagem, você vai resolver ela dessa maneira aqui. Você bateu o olho nas alternativas, tem valor em porcentagem, você vai resolver ela como se fosse uma fração. Então, é uma fração que você vai multiplicar por 100%. Toda vez, professor, toda vez que nas alternativas tiver valor em porcentagem, você vai montar uma fração.
E aí vai ter um valor que vai ficar em cima e outro valor que vai ficar embaixo. Professor, quem é que fica em cima e quem é que fica embaixo? A própria questão vai te dizer quem fica em cima e quem fica embaixo. E a regra é o seguinte: quem é mencionado primeiro vai ficar em cima. Quem é mencionado depois vai ficar embaixo. Mencionado primeiro em cima, mencionado depois embaixo. Aí a gente vai fazer a leitura e aí você tem que pegar. Ah, professor, eu peguei. Esse valor foi mencionado primeiro. Esse outro foi mencionado depois. Então tem que ler a questão e já tentar catar ali os valores. Vamos fazer a leitura. Segundo o IBGE, em 2022, a cidade de Itatiba, situado no estado de São Paulo, tinha 121.590 habitantes. Estima-se que até 2025 a população aumentará em 5.522 pessoas. Com base nesses dados, qual que é aproximadamente A? E é a partir desse A que ele vai dizer. A partir do A que ele vai dizer. Quem ele mencionar primeiro fica em cima e quem ele mencionar depois fica embaixo, na parte da pergunta. Vamos ler e aí você vai pegar, você vai pescar. Quem for mencionado primeiro em cima, quem for mencionado depois, embaixo. Então vamos lá. Com base nesses dados, qual que é aproximadamente a porcentagem que esse aumento de pessoas representa em relação à população de 2022? Então é um cálculo de porcentagem, só que é o aumento em relação a 2022. Quem foi mencionado primeiro, gente? O aumento. Você conseguiu perceber, de azul, ó, que o aumento foi mencionado primeiro? 2022 foi mencionado depois. E aí é só trocar. O aumento é de 5.522 e a população de 2022? 121.590. Isso tudo multiplicado por 100%. E aí eu vou ajustar. Vamos ajustar aqui, ó. No ajuste, eu vou multiplicar os 5.522 com 100. É repetir o 522 e acrescentar 2 zeros. Vai ficar 522 mil com 200. Dividido para 121 com 590. Posso cortar um zero com zero? Devo. E aí fica 55 mil com 220 dividido para 12.159. E aí tem que fazer essa divisão, tá, gente? Tem que fazer essa divisão. E aí, nessa divisão, hoje eu vou te ensinar a dividir número quebrado, porque vai estar na sua prova número quebrado. Vai estar lá na sua prova. 55.220 dividido por 12.159. Como que eu faço essas contas, gente? Eu ignoro a princípio essas outras partes aqui, ó, só para me visualizar. Eu vou tentar visualizar que eu vou dividir, gente, 55 para 12, tá? E aí, eu vou tentar dividir 55 para 12 porque é um valor aproximado. É um valor aproximado. E aí funciona o seguinte, como eu estou tentando dividir 55 para 12, eu penso, o número que eu vou ter que colocar aqui, gente, tem que ser o 4. Porque se for o 5, passa. 5 vezes 12 vai dar 60. Vai dar 60. E aí, se for o 5, ele passa. Então, tem que ser por 4. E aí, beleza. Visualizei que o primeiro número tem que ser, então, o 4. E aí, vamos dividir, ó. Vamos começar a nossa divisão. Eu vou começar aqui colocando um 4. E aí, vai dar um número, vai ser 4, alguma coisa. Como que eu faço isso daqui lá na hora da prova? Tá percebendo que aqui ele vai começar com 4. Eu já vou xeretar nas alternativas. Vou xeretar lá nas alternativas e ver qual alternativa começa com 4, que às vezes ele já tem o meu gabarito, eu nem preciso continuar a conta. E pasme. Olha lá, vamos xeretar nas alternativas? Vamos xeretar, ó. Olha aquela xeretada, olha a xeretada, só tem uma que começa com 4.
Apenas uma começa com 4, que é 4,5. Vai dar um número quebrado, vai dar 4,5, papapá, papapá, papapá. E aí, sem medo de ser feliz, você pode marcar 4,5, letra A, e ir para a próxima. Ah, professor, mas você não terminou a conta. Não importa, não importa, não precisa terminar a conta, que é um valor aproximado. A única alternativa que começa com 4 é a letra A. Professor, mas se tivesse outra que começava com 4, aí tem que continuar, beleza? Aí você tem que continuar, aí não tem como. Mas nesse caso, não precisa. A gente já, já sai pela tangente e vai para a próxima. Beleza? Então o gabarito aqui ficou letra A de aprovação. E agora a gente vai para a questão um pouquinho mais puxada da nossa prova, que foi sobre juros compostos. Se você faz parte da lista, gente, eu já gravei as listas de juros compostos. Já pode assistir, já está lá no nosso grupo. Quem está lá no grupo já tem listas de juros compostos. A galera pediu, professor, juros compostos, eu estou com dificuldade, é um assunto um pouquinho puxado, estou com dificuldade, como que eu resolvo? Juros compostos, professor, já tem lista sobre juros compostos. Já está lá no link e agora à noite eu vou mandar o PDF para vocês. Beleza? Então, olha o jeito que a questão dividiu. Vamos fazer o jeito que a questão dividiu. Ó. Tem o seguinte, ó. Uma mulher decidiu comprar um apartamento no valor de 68 mil reais, mas não tinha um montante suficiente para pagar à vista. Ela pagou 80% do valor do imóvel e financiou 20%, que foi o restante. Vai falar, financiou com o banco. O financiamento terá juros compostos de 10% ao ano, pelo prazo de 2 anos. Então, essas aqui são as minhas informações. E aí, o meu primeiro passo é saber qual que é o valor da entrada e qual que é o valor financiado. A entrada é 80%. Então, eu vou pegar os 680 mil e multiplicar por 80%. O financiado é os mesmos 680 mil, só que agora multiplicado com 20%. E aí, vamos lá. Eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros. Vou fazer 68 vezes o 8. Vai dar 64. Aqui 48, 49, 50, 50, 50, 54. Então aqui vai dar 54. Vai dar 544 mil de entrada. E o financiado, professor? Cortou. 68 vezes 2, 16, sobe um 12 com mais um 13. 136 mil. Então ela financiou 136 mil. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: aliás, essa mulher deu uma entrada de 544 e ela financiou 136. 544 entrada e financiou 136. Vamos lá que eu quero saber quanto que ela vai pagar de juros. Então, é juros compostos. Qual que é a forma? Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. E aí, gente, você tá com dúvida aqui, ó, formulazinha de juros compostos, já tem lista de juros compostos, tá? Já tem lista lá, tá lá no grupo. Eu vou mandar o PDFzinho para vocês ainda hoje. Gente, o que que é o montante? O montante é o tanto que ela vai pagar no final das contas. Que ela tem que pagar o financiamento e tem que pagar os juros. Ah, não tem dinheiro para pagar a vista, então paga lá o danado dos juros. Tem que pagar o financiamento e também os juros. Então, vou colocar aqui os 136 mil e vai multiplicar por 1 mais a taxa. Quem que é essa taxa, professor? Tá aqui, ó, 10%. 10% é 0,1. Esse 0,1 é a taxa de 10%. E o tempo, professor? O tempo de 2 anos. Então, vai ter um expoente 2 aqui em cima. Então, meu montante vai ser igual 136 mil, que multiplica. Gente, 1 mais 0,1
dá 1,1. Beleza? 1 mais 0,1 dá 1,1. Logo, isso aqui vai ficar com 1,1, só que ao quadrado. E aí vamos fazer aqui no cantinho, ó. 1,1 vezes 1,1. 1 vezes 1 vai dar 1. 1, casa vazia, 1. Vai dar 1, 2, 1. Então, logo, o meu montante é 136 mil vezes 1,21. E aí entra. Lembra, gente? Lembra aqui, ó, aqui embaixo. Quando eu tenho zeros em cima e zeros embaixo, eu não posso vir cortando? Não posso vir cortando, zero em cima, zero embaixo, papapá. Eu também posso cortar casas decimais com zeros. Pode, professor? Pode. Posso cortar 2 zeros com 2 casas decimais. Então fica assim, ó. 136 com mais um zero vai dar 1.360 vezes o 121. Então, cancelei 2 zeros com 2 casas decimais. Beleza? E aí tem que multiplicar, ó. 136.600 com 121. Vamos multiplicar. Dá-lhe conta. E aí vai ficar 0, 6, 3, 1. Deixa uma casa vazia. 0, 12 sobe 1, 6 com mais um 7, 2. Duas casas vazias. 0, 6, 3, 1. Somou, ficou 0, 6, 5. Aqui vai dar 13 com mais 1 vai dar 14, sobe 1. 6 com mais 1 vai dar 7. 7. Peraí, tem conta errada aqui. Pan, 5. Aqui 13 com mais 1, 14, sobe 1. Que dá 7, não. 5 com mais 1 vai dar 6. Então, deu 164.560. Então, meu montante, 164 com 560. Show? Professor, essa daqui é a minha resposta? Calma, calma. Esse daqui, gente, é o montante que ele vai pagar depois dos juros. Então, tem o 136, né? Ele vai pagar uma gordurinha ali de juros. E aí, ele quer saber o montante total. Ele vai pagar tudo no apartamento. Então, aqui ó, vai ser o 164 com 560, mais o 544 mil. Então, aqui vai dar 560, aqui vai dar 8, aqui vai dar 10, sobe 1, e aqui vai dar 7. Opa, então aqui vai dar o 708 mil com 560. Então, achei o meu gabarito ali na nossa letra B de bola. Perfeito? E aí, gente, nós finalizamos aqui as nossas duas provas. E antes de terminar, eu gostaria de dar um recado para vocês que querem fazer essa revisão final, gente. Eu tenho um projeto que eles são de provas comentadas mais listas de questões. É uma preparação em questões, Se você vai fazer prova agora, gente, você vai maratonar hoje, amanhã e sexta e sábado, vai maratonar as provas. As provas são mais importantes. Você maratona as provas. E aí, se der tempo, você faz as listas. Se você vai fazer prova daqui 2 meses, você vai com calma. Faz uma prova, uma lista, uma prova, uma lista, uma prova, uma lista, uma prova, uma lista, e vai intercalando. Quem vai fazer prova agora é só a prova. Só prova, 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 prova. Consegue, resolve lá, se você conseguir. Gente, a gente vai ter um total de 12 provas. Eu até tinha prometido 13, só que depois eu fui olhar e tinha umas provas que elas estavam repetidas. Não tem muitas provas da banca verbena. Por isso que eu criei as listas, que ela foi para dar um upgrade a mais. Então a gente vai ficar com 12 provas, né? Eu tinha até prometido para o pessoal que comprou no começo que seriam 13, só que acabou que não teve, teve muita prova que ela foi repetida. E a gente vai ficar com 12, mas em contrapartida, vocês vão ter aí 15 listas. Ou até mais, tá, gente? 15 listas. 15 listas já são as que já estão gravadas. Pode ser que tenha até mais. Show de bola? Gente, investimento único, valor simbólico de apenas R$ 37. Valor simbólico
de apenas R$ 37,00. Se você quiser participar dessa maratona, o pagamento via Pix, a chave é o 619-9576-6939. Eu vou deixar aqui no chat também, é o 619-9576-6939. Esse aí também é meu zap, você pode mandar lá, ó. Se você quiser ver as listas, olha como é que tá ficando aqui as listas, ó. Olha aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Ó, você vai receber isso aqui, ó. Você vai receber o material, você pode imprimir, ó. Você vai receber isso aqui, gente, ó. Olha o tanto de questão que tem, ó. Então, tem aqui, ó, primeira lista, a gente vai tratar sobre transcrição da forma proposicional. Aí pega a questão, papapá, papapá, papapá. Segunda lista, a gente vai trabalhar sobre tautologias, contradições e contingências. Professor, o que que é isso? Vai ter aula lá explicando o que que é cada uma das coisas. Tem as listas e também tem os comentários em vídeo. Lista 3, aí ó, tabela verdade, papapá, você vai receber isso aqui tudo. Lista 3, diagramas de Venn. Vai falar sobre conjunto, união, ressecção, tudo bonitinho. Lista 4, operações básicas. Então, são problemas envolvendo operações básicas, aritmética, continha de multiplicação, divisão. Próxima lista, lista 5, vai ser sobre negação do conectivo se então. Aí você vai aprender como que nega uma proposição composta, tudo bonitinho, vai resolver questões. Lista 6, continuando sobre negação, só que agora com conectivo e. Tem teoria, eu vou explicar para você o que que é a negação e você vai resolver mais questões. Tudo resolvido, ó. Lista 7, juros simples. E aí, lembra que eu falei para vocês, gente? Porcentagem, juros, ó, anda casadinho. Então, dá para estudar tudo junto. E aí, juros simples, você vai resolver questões envolvendo juros. Próxima lista, juros compostos. Olha aqui, ó. Eita, professor, fiquei com dificuldade. Então, tá aqui, ó. Você vai resolver questões sobre juros compostos, tudo ali bonitinho, ó, tudo comentado em vídeo, tudo bonitinho. Lista 9, operações com conjuntos de novo, que vai ser união, intersecção, conjunto de diferença, tudo isso aqui na lista 9. E aí, depois tem a lista 10, que é porcentagem. Lembra que eu falei que porcentagem é um assunto mais cobrado? São 3 listas só sobre porcentagem, ó. Porcentagem parte 1, depois você vai ter aqui, ó, porcentagem parte 2, que é a do aumento. A gente resolveu essa questão, ó. Lembra lá? O aumento dividido pela população inicial. Então, tudo isso aqui, ó, são focados nas questões da banca verbena, ó. Então, tudo isso, lembra lá que eu falei, gente, viu o valor em porcentagem, você tem que transformar ele em fração. Então, tá tudo aqui bonitinho. Lista 12, ainda sobre porcentagem, vai ser sobre o valor final. E aí a lista 3 eu vou gravar agora, que vai ser sobre as regras de 3 simples. E aí tem a lista 14, que é a regra de 3 composta. E aí a gente vai fechar a lista 15 com média, mediana e moda. Aí a lista 15 vai ser sobre média, mediana e moda. Show de bola? Então, gente, se você quiser receber todo esse material, uma preparação completa em exercícios para a prova do VAL, apenas R$ 37,00. Aí eu deixei a chave Pix. Show de bola? Qualquer dúvida você pode mandar lá no WhatsApp. Pagou, você recebeu o produto. Pagou, só no mesmo minuto você já vai receber o produto. Não é daqui um mês, professor, se eu pagar agora, pagou, automaticamente eu já mando para você. Show de bola? Gente, no mais, eu vou agradecendo aí a presença de todos vocês que estavam aí